Fala, parceiro, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Bellcast, papo com o especialista. Estou aqui com a nossa querida Beatriz Fernandes. Oi, pessoal, se vocês querem acompanhar esse episódio, vem com a gente nessa jornada. Hoje vai ser um papo muito legal falando aí sobre Defense Light. Você sabe o que é? Se não, vem com a gente nesse Bellcast. Muito bem. E para falar de Defense Light Intelbras, a gente escalou 2 especialistas. Quero dar as boas-vindas para o Vitor Saspadini, executivo da Intelbras, e o Alan Vitor, nosso supervisor de produtos, especialista em VMS, CFTV/IP e muito mais, né, Alan? Bem-vindo ao Bellcast. Vamos nessa. Isso aí, muito bom, Vitão. Obrigado pela presença aí. Eu que agradeço, valeu pelo convite aí. Obrigado, Bacana, gente. Vamos lá, Bia? Vamos tocar a bola? Com certeza. Primeiro, vou pedir para vocês se apresentarem. Alan, muito bem-vindo. Me conta um pouquinho sobre o que você faz na Belfone. Falei, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Alan, né? Eu trabalho na Belfone há quase 9 anos. Eu sou responsável como foco da unidade de segurança eletrônica, então eu trabalho com softwares, com câmeras IPs, gravadores, com segurança eletrônica dentro da Belfone. Então meu trabalho na parte de produtos é fomentar os lançamentos, as novidades e também o acompanhamento de todas as campanhas do segmento, fazendo com que os lançamentos cheguem nos nossos vendedores e também cheguem nos clientes em si. Obrigada, Alan. Muito bom. Vitor, passo a bola para você. Valeu, obrigado, Bia. Primeiro, obrigado pelo convite. Pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou executivo de vendas da Intelbras, atuo com a unidade de segurança eletrônica, que abrange desde controle de acesso, incêndio, CFTV, gerenciamento, né, os gravadores. E atuo com a Belfone já há algum tempo, né? Já estou com essa parceria com eles há 4 anos, né? Praticamente, um pouquinho mais. E meu papel dentro do canal é apoiar o Alan, né, os outros supervisores, a equipe de vendas, o próprio marketing, né, enfim, ajudar com o que eles precisam com a comunicação com a fábrica, divulgação de produtos, treinamento de equipe e outras coisas também. Legal. Por isso, esse papo com especialista, né? Com certeza. E eu nem preciso dizer, né, gente? Esse episódio é um oferecimento da Intelbras. Sempre próxima, trazendo novidades. E aqui na Belfone você encontra toda a linha de produtos da Intelbras. Traga seu projeto, temos a equipe do InProject à sua disposição para poder te ajudar a viabilizar o seu negócio. Vamos lá. Afinal de contas, né, Bia? Vamos focar aqui nesse primeiro episódio junto com o Papo do Especialista, falando sobre Defense Light. Alan, o que é Defense Light para leigos, assim como eu, Beatriz, né, em relação ao produto em si? O que é? Muito legal. Bom, o Defense Light é um grande lançamento da Intelbras para esse ano. É uma promessa que eles trouxeram para a gente de uma versão gratuita do Defense, que é uma ferramenta de gerenciamento unificado da Intelbras, que até então era paga, para até 20 mil câmeras. Eles trouxeram um produto robusto VMS profissional para uma versão gratuita, para fazer com que aquele cliente que não tem conhecimento, que não tem uma certa expertise com softwares profissionais, consigam ingressar nesse ramo sem precisar fazer um alto investimento. Então a Intelbras deu aí um software gratuito para todos os nossos clientes baixar, né? Todos podem baixar quantas vezes quiser e vai ter uma quantidade de produtos gratuitos que apenas baixar e fazer a instalação já vai poder usar um software profissional. Essa é a grande promessa do Defense Light para esse ano. E é algo que nós estamos fomentando cada vez mais. Lançamento fresquinho. Fresquinho. O que eu costumo dizer sobre a Intelbras, né, que ela democratiza a tecnologia. Então isso é um passo super importante, por quê? A maioria dos nossos clientes trabalham com CFTV/IP, mas às vezes nunca trabalhou com analítico. Perfeito. Eu acho que o Defense Light é uma grande oportunidade para começar a sentir realmente quais são as soluções ali que o sistema embarcado acaba trazendo, né? Para o Alan, quais são os principais diferenciais, então, do Defense Light? Hoje, o principal diferencial acaba sendo que ele é um software gratuito, que você pode baixar e ter toda a experiência e criar, na verdade, né, toda a experiência em conhecer um software VMS profissional.
para você não ter que fazer uma aquisição alta para usar alguns recursos, o Defense já traz esse benefício para você, aonde eu consigo integrar CFTV, controle de acesso, centrais de alarme, centrais de incêndio em um software unificado Que legal. com um investimento baixo, que seria apenas o servidor. Dependendo da quantidade de produtos em si, eu não preciso ter um servidor tão parrudo, uma máquina tão parruda. Eu posso fazer um investimento muito menor na máquina e o software vai ser praticamente zero. Então, a principal vantagem de usar o Defense é que eu vou conseguir ter todas as ferramentas, análise de vídeo, análise de gerenciamento de eventos, a análise dos dispositivos em uma única plataforma, sem gastar com software inicialmente. Então, essa é a principal vantagem do Defense. Ser um software VMS profissional de entrada para projetos menores, né? E de forma gratuita. Esse acaba sendo o principal ponto. Que legal. Então, a gente trazendo cada vez mais produtos de alta qualidade, né? Um software totalmente completo, né? Sem custo para o nosso parceiro. Então, a gente focando no modelo de capacitação, né? A Intelbras, ela sempre está apta a capacitar os nossos revendedores e a Belfone é uma extensão disso, né? Então, a Belfone foi a primeira sala e-tech nível Brasil. Então, tendo ali o Belfone Learning, os nossos treinamentos para você, nosso parceiro. Então, focando nessa parte, né, Vitor? O que o nosso revendedor que está assistindo precisa entender para estar apto a realmente vender, a fazer a aquisição do Defense Lite? Legal, Bia. Hoje a gente tem a premissa, né, até para o próprio distribuidor comercializar, a equipe teve que fazer um treinamento, né, no portal da Intelbras para ter acesso. E o pré-requisito para a revenda, né, para o nosso parceiro hoje conseguir baixar a versão gratuita e ter esse primeiro contato, também é fazer esse curso no nosso portal do ITEC. Tá? Então, após a conclusão do curso, vão disponibilizar o link, né, e ele consegue baixar e ter acesso a essa versão gratuita. Tá? E óbvio também, né, que a Intelbras conta com os distribuidores que são extensões da fábrica, né, então a Belfone obviamente é um deles, né. A gente conta com os nossos distribuidores parceiros para promoverem os treinamentos nas salas de tech, né, fazer as certificações em loco, terem esse contato com nossos instrutores também, né, aproveitarem, é uma oportunidade dos parceiros tirarem mais dúvidas, deixarem as coisas mais claras, né? Então é dessa maneira que a gente vem focando na capacitação dos parceiros. Legal, Vitor. A gente promoveu recentemente um workshop sobre Defense Lite, totalmente gratuito, ministrado pelo Alan também, mas o Que foi um intuito sucesso, hein? Foi muito bom. Tava cheio Foi muito de bom. gente. Foi muito que legal. foi muito legal. Alan, conta um pouquinho sobre esse evento, como que foi na Belfone? Nós da Belfone estamos focando bastante, né? Estamos focando bastante no lançamento do Defense Lite, que nós acreditamos na promessa da Intelbras e também nós somos uma extensão da fábrica, temos que fomentar o produto cada vez mais. Com isso, nós já fizemos campanhas para vendedor, já fizemos lives de lançamento e esse evento que foi um grande workshop. O que foi esse evento, né? Foi um workshop onde convidamos revendas que trabalham com segurança eletrônica, porém não trabalham com software, para que eles saibam que agora eles têm uma ferramenta gratuita que eles podem utilizar. Então, a ideia desse workshop foi trazer revendas, empresas de segurança eletrônica, que compram bastante câmera com a gente e não usa software. Talvez por medo, por insegurança, por preço. Então, nós trouxemos eles para mergulhar nesse mundo e fazer com que eles, pelo menos, utilizem a versão mais simples, né? Então, essa foi a ideia do workshop. E foi muito bom, o pessoal interagiu bastante. Abriu Foi a cabeça da galera. Abriu a cabeça. Né? Porque o pessoal tem medo, acaba tendo medo. Pô, software profissional, vai ser um custo a mais no meu projeto. Porém, os clientes compram muitos produtos com a gente que tem um alto poder de processamento, tem um alto... agrega muito o valor no projeto. E acaba não utilizando. Talvez por falta de conhecimento, por experiência. Então, o pessoal compra lá um gravador que faz 12 inteligências artificiais, não utiliza nenhuma. Caramba. Então acontece bastante. Então essa foi a ideia. Importante. E se você não participou desse workshop, comente aqui nos comentários do YouTube. Eu quero que a gente vai realmente disponibilizar facilmente uma segunda data para esse workshop de Defense Lite na Belfone. Foi um evento muito legal. Obviamente que aqui, durante o nosso Belcast, a gente não consegue aprofundar,
mas eu tenho certeza que vai despertar esse interesse para você conhecer mais ainda sobre Defense Light na Belfone. Com certeza, e para apurar aí o interesse da galera, né? A gente sabe que o controle de acesso e o vídeo monitoramento, eles são um grande atrativo para esses nossos clientes, né? Isso mesmo. Principalmente o pessoal de portaria remota, monitoramento de alarme, né? Como que o Defense Light, a versão Light, já melhora a gestão da segurança, né? Do nosso cliente, e como que isso otimiza a rotina do integrador? Perfeito. Bom, essa é uma pergunta muito importante, porque é um principal foco do Defense Light para portarias. Por quê? Eu tenho um sistema gratuito da Intelbras, que é o software Control Web, que eu compro as faciais da Intelbras, os produtos de controle de acesso da Intelbras, e utilizo esse software para gerenciar entrada de visitante, morador, prestador de serviço. Do outro lado, eu tenho um outro software que o pessoal utiliza, que é o Synext, que é para gerenciar tudo aquilo que é de câmera. Mas aqui eu tenho acesso e aqui eu tenho o Synext. Então, são dois softwares que não se casam. Sim. Então, o Defense faz o quê? Gerencia tudo isso. Eu posso integrar uma câmera com leituras de placa e falar que o morador com a facial X é dono da placa ABC123. Então, a ideia do Defense é trazer essa integração com inteligências artificiais. Eu dei o exemplo da LPR, mas poderiam ser outras tecnologias, na qual a câmera já vai identificar que a placa do Alan é a ABC123. Se eu passar pelo portão, ela vai falar que eu estou passando pelo portão. Se eu passar pela facial, ela fala que eu estou passando pela facial. É uma integração 100%, onde eu sei que todos que passaram na frente da minha câmera é a pessoa que de fato está cadastrada como dono do veículo. Se eu não tiver essa integração, eu acabo tendo dois sistemas distintos. E eu não vou saber se a pessoa passou pela porta, passou pela cancela. No Defense não, eu dou 2 cliques e eu sei qual foi todo o histórico da pessoa. Entrou de carro, saiu a pé, Bem voltou a pé. completinho. Então ele já traz essa integração. Para empresas de portaria é muito importante. Na verdade, o que antes precisaria de 2 plataformas, Exato. né, para fazer o gerenciamento, ver eventos, agora em uma só você consegue, né? Então facilita a vida do operador e tudo mais. E nem ficava unificado. Porque se eu cadastrei o Alan aqui na câmera, eu teria que cadastrar esse mesmo Alan no facial. E acabaria 2 sistemas totalmente distintos. O Alan foi embora. Excluo o Alan do facial, excluo o Alan da câmera. Puta, aí Acaba ninguém- tendo uma mão uma de obra confusão, terrível. Né? Na verdade, Sim. ajuda demais Exato. isso, né? E, mais uma vez, é de graça. O cliente comprando um LPR e alguns faciais, ele consegue integrar tudo isso sem gastar R$1 com o software. Bom Então, ponto, essa é né? a facilidade. Legal. E vamos falar sobre escalabilidade, né? Então, eu comprei, sou um revendedor, eu comprei o Defense Light e depois eu penso numa expansão. Como que eu faço isso? Bom, o Vitor vai falar melhor aí pra gente sobre a escalabilidade, boa. O Defense Light, ele é uma versão reduzida do nosso software Defense IA Profissional. O nosso software Defense IA Profissional, nós já tivemos aí outros podcasts falando dele, mas ele é um software que aceita até 20 mil câmeras. Então, eu conseguiria controlar uma cidade tranquilamente com esse software. O Defense Light, ele vem com uma capacidade reduzida para chamar aquele cliente que não trabalha com software, chamar, amigo, você está comprando um IMHDX, vamos trabalhar com software Defense IA. Ah, não, mas vai ser caro. De graça, pode testar. Porque ele tendo essa expertise inicial, quando ele tiver um projeto na mão de 1.000 câmeras, 500 câmeras, ele não vai pensar 2 vezes em colocar um software profissional. E falando sobre as capacidades, o Vitão vai passar aí pra gente as capacidades dele. Exatamente. É bem o que o Alan falou, né? A ideia do Defense Light é ser uma versão reduzida do que é o Defense IA hoje, né? Inclusive até com algumas soluções, né? Por exemplo, Insert, algo que a gente só encontra no Defense IA. Em termos de quantidade de equipamentos, né? Então, na licença grátis, né? Na base, digamos assim, a gente já tem liberados até 16 canais de vídeo, 8 para controle de acesso e para 2 centrais. Você pode colocar ou de incêndio ou alarme de intrusão. Isso de graça, sem Isso precisar de nada. Totalmente Que gratuito. legal, né? Ah, É realmente um teste para ter esse Isso. gostinho inicial, ter Isso. confiança para aí Isso. sim expandir. perfeito. E aí você Exatamente. consegue, né, Bia, chegar no Defense Light até 64 canais de vídeo, 32 de controle de acesso e 10 centrais. E após isso, né, caso haja demanda ainda de crescer, né, de aumentar, expandir o projeto, você pode partir pro Defense A.
Então, aqui nós Bacana. começamos com a capacidade bem baixa, que já atende muitos dos nossos clientes, né? Muito. Hoje, a maioria dos gravadores que vendemos hoje são gravadores de 16 canais. Então, o nosso revendedor, integrador, comprou lá um gravador de 16 canais, automaticamente ele já pode baixar o Defense que vai suprir 100%. Ah, amanhã ele comprou mais um de 16. No Defense Lite tem a possibilidade de expandir até 64, igual o Vitor falou, de forma paga. Então, eu começo com 16 gratuitos, do 17º em diante até 64, eu tenho licenças adicionais que são pagas e nós mandamos para o cliente na mesma hora, sem precisar de registro de projetos, sem ter aquele tempo que a Intelbras tem para mandar as licenças para a gente. São licenças que nós podemos ter em estoque. E, aliás, já estão em estoque. E já estão em estoque. Já temos, E, né? inclusive, já temos diversos projetos em andamento. Que legal. Nós fizemos aí um trabalho bem importante no lançamento. Lançou em um dia, no outro nós já fizemos o trabalho, já para fomentar cada vez mais. Ah, legal. E passou de 64, também tem esse detalhe. O cliente passou de 64, automaticamente ele tem que ir para o Defense A profissional. Sim. Nós entendemos se tem mais de 64 câmeras, já é um projeto maior. Tá. Então o Lite eu já consigo ir. Eu acho que é legal a gente focar nesse perfil de cliente, Exato. né? Então, trazendo aí um pouquinho sobre o perfil de cliente. Qual que é o perfil desse cliente que está fazendo a aquisição do Defense Lite? Perfeito. Primeiro, é o cliente curioso, o cliente interessado em tecnologia e aquele cliente que trabalha com pequeno e indo para o médio porte. Esses clientes são os principais voltados para o Defense Lite. Aquele cliente que compra uma câmera LPR, aquele cliente que compra uma câmera com inteligência artificial, aquele cliente que compra um IMHDX, que faz reconhecimento facial, linha e cerca virtual, e muito cliente não utiliza esse recurso. Legal. E as aplicações e cenários são inúmeros, né? Inúmeros. A gente pode colocar em um condomínio, a gente pode colocar numa residência, Uma pequena a gente indústria. pode colocar numa pequena e média empresa Exatamente. também. Exatamente. Então, legal, dúvida. legal. É E uma tem plataforma bem, um software muito completo. E bem leve. Por ele ter uma versão reduzida, eu não preciso comprar um computador exclusivo Servidor só. Não exclusivo. preciso. Não. Por quê? Quando eu tenho um software VMS profissional, o software ele precisa ter um servidor para funcionar. O Defense Lite, ele já consegue rodar nas máquinas mais simples, um pouco menos robustas. E eu não precisaria comprar duas. Até porque um dos motivos também é que o Defense Lite, ele não faz a gravação no servidor também. Você Exato. grava num HD externo. Então isso não exige uma máquina com uma configuração tão Parruda, né? né? Então não tem essa necessidade. Você pode gravar num HD externo. A gente falou sobre a questão de interligar, né, o software de acesso Isso. e o outro software. Mas acho que não é só isso, né? O Defense Lite aqui, a gente apontou que ele tem reconhecimento facial, gestão de visitas, que é um Exato. ponto importante também desse software, e controle de veículos, né? Exato. Aí fica a pergunta direcionada, uma parte talvez para o Alan e uma parte para o Vitor, né? Sabendo que a gente tem um software com esse tipo de recurso gratuito para poder começar a trabalhar, né? Vitor, quais são as melhores formas de trabalhar a precificação do Defense Lite? Porque esse software, apesar dele ser de entrada, o nosso revendedor ele pode trabalhar e ganhar dinheiro com isso também, né? Com certeza. certeza. Como que Fabio. vocês veem essa modalidade, né, para o nosso cliente? Pensando no nosso parceiro, né, na parte de monetização, digamos assim, primeiro, a parte base do Defense Lite eles não vão vender por ser Claro. por ser gratuito, né? Eles podem ganhar nas expansões, né? Como a gente comentou ali, tem as limitações mínimas, né? Que chega o gratuito e depois para expandir aí são licenças pagas. Ele pode vender essas licenças para os clientes, né? E ele também pode explorar os recursos do software, como o Alan comentou, né? A gente tem leitura de placa, reconhecimento facial. Então, o software ele vai trabalhar baseado na inteligência do produto que está sendo utilizado. Isso aí. Então, por exemplo, numa câmera para leitura de placa, ele vai oferecer um valor agregado ali para o cliente dele, uma solução melhor, com equipamentos mais robustos que são de um valor maior também. Então, dessa maneira, ele consegue ter uma receita maior. Além de, também, obviamente, atrelar, né, tanto a venda dos hardwares quanto do software com contratos de manutenção, né, para ele ter uma recorrência. Ah, bacana.
Bom, gente, a gente tem muito o que dizer sobre esse software Defense Lite, né? Mas a gente já está chegando na reta final aqui do nosso Belcast. Eu quero passar para a Bia fazer a última pergunta aí para vocês e deixando muito claro, hein, pessoal? Tudo o que vocês precisarem sobre Defense Lite você encontra com a nossa equipe Isso de aí. projetos da Belfone. Então conte com a gente. Última pergunta aí, Bia. Bom, a pergunta que eu tenho realmente é voltada aí para obtenção desse Defense, Exato. né? Se eu tô assistindo o Belcast, não entendo sobre, quero realmente fazer a aquisição do Defense Lite, como que eu faço, né? Boa. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, acesse o link que está no nosso canal, no nosso WhatsApp, em todas as nossas plataformas que estamos fomentando bastante o uso do Defense Lite. Faça o treinamento, uma certificação online, que é bem rápida. Faz a certificação online, automaticamente você já vai ter o link para download do software. Então, fazendo esse download, você pode fazer em quantos clientes quiser. Alan, eu tenho uma carteira de 200 clientes, pode baixar o Defense Lite em cada um deles. Nós só pedimos que faça essa breve certificação para também não entrar 100% No escuro, no escuro, né? Não entrar 100% no escuro nesse software. Ah, beleza, Alan, gostei das 16 câmeras, eu quero colocar mais 4, mais 8, mais 16. Aí entre em contato com o seu vendedor, que nós podemos fazer a venda de licenças adicionais para o Defense Lite também. Os 16, você não precisa falar com ninguém da nossa empresa, com o nosso vendedor, apenas baixar. É uma facilidade que eu não preciso te permitir baixar. Você pode entrar no site da Intelbras, fazer a certificação e já fazer o download. E é claro, em contato com a gente, tendo toda a consultoria. Aí sim, mas para baixar não precisa falar, olha, Fábio, eu vou baixar ali o Defense. Pode pegar e já fazer o download quantas vezes quiser. Que bacana. E E só se você- aproveitando, desculpa, Bia. Claro, Vitor, Mas por só favor. aproveitando até, parceiro, né, que tiver curioso, tiver qualquer tipo de dúvida, além do portal, né, do ITEC, como a Alan Sim. comentou, procure seu consultor. Ele vai te ajudar com as dúvidas, ele vai acionar a equipe da Intelbras se necessário, ele vai sanar todas as dúvidas. Então, vai falar sobre treinamento, caso tenha alguma agendado para fazer uma certificação na Belfone. Então, procure seu consultor, que com Isso certeza aí. ele vai apoiar, vai procurar a equipe do InProject da Belfone e vai esclarecer todas as dúvidas. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, Isso digite aí. aqui também nos comentários que quer fazer parte desse segundo workshop na Belfone, que com certeza disponibilizaremos uma nova data. Com certeza. Muito bem, parceiro. Curte, comenta e compartilha esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, Se hein? inscreve Dá essa aí, força hein? pra gente. Deixa o Esse like. foi o Belcast Papo com Especialista. E é óbvio, a nossa hashtag, né, gente? Hashtag vem pra Belfone. Valeu, pessoal. Valeu, parceiro. É Defense Lite na Belfone, lançamento. Muito bom. Obrigada, meninos. Obrigado, Tamo gente. junto, Obrigado, valeu, Agradeço pessoal. aí o convite.